Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Hoje vamos conhecer o Laboratório de Design Solidário da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe Cláudio Roberto Igoia, professor do curso de Design e criador do LabSol. Professor Igoia, muito prazer, muito obrigado por sua participação aqui no Diálogos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Professor Igoia, como que surgiu a ideia do LabSol? Surge quando a realidade bate a sua porta, né? A gente fazia outro tipo de pesquisa e um dia a gente foi a uma feira dessas de solidariedade, inclusive de um centro espírita aqui em Bauru. E tinha várias peças de artesanato e o que me chamou a atenção eram uns tapetes bem coloridos feitos de retalho. Daí eu achei aquilo bem interessante, perguntei o preço, né? Custava R$5. Eu achei aquilo um absurdo. Comprei todos os tapetes que tinha e levei para a faculdade, chamei alguns alunos e falei assim, olha, é impossível o trabalho de um ser humano valer só R$5. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E daí é o primeiro projeto grande que o LabSol fez, né? Nem chamava LabSol, a gente só tinha o interesse de ajudar as pessoas e começou daí. Né? E o LabSol hoje ele é um projeto de extensão da Unesp. Depois de mais ou menos uns 6 meses, a gente realizou que ele era um projeto de extensão, daí cadastramos, mas ele começa assim só na boa vontade. Interessante, professor. E os alunos, nessa boa vontade, se encantaram aí pela possibilidade de ajudar outras pessoas e desenvolver equipamentos e produtos mais sustentáveis, é isso? Eles, no começo, a ideia era só realmente ajudar aquele grupo. E daí a gente percebeu um filão de mercado, né? Uma forma de atuar. Normalmente o design está muito associado à grande indústria, ao capital internacional, à produção de bem de consumo que você nem às vezes precisa consumir aquilo, né? Então a gente quis procurar uma outra maneira de fazer design, né? Uma maneira assim de levar o aluno a fazer o design que a gente chama de design para o bem comum, né? Não um design para a grande indústria. Um modo de realmente o design ser útil socialmente também. E nessa utilidade que vocês implantam para o design, o que é construído, que tipo de produtos que vocês fazem? A gente está com 5 anos, né, de laboratório oficial e a gente já fez de tudo. Desde trabalhar com papel machê, com empapelamento, com argila, com esse próprio tapete de nozinho, né? Então a gente faz objetos de decoração, basicamente isso, né? Alguns produtos utilitários, mas já fizemos desde grandes tapetes, né? Até pequenos objetos de adorno de corpo, né? Adorno corporal, né? Então a gente tem uma atuação muito grande, dependendo da comunidade que a gente está atendendo. Né? Certo, professor. Então, em relação a essa comunidade, como que vocês, alunos e professores do LabSol, chegam a essas comunidades ou as comunidades que chegam até vocês? A gente, sem querer, acabou desenvolvendo uma metodologia de trabalho, né? E a gente verificou que era eficiente. A gente imagina que o saber popular, né, e o saber da universidade, ele tem o mesmo valor, né? Então, a gente não chega num grupo, primeiro, sem ser convidado, né? Eles acabam vendo, e a mídia é muito importante para isso, né? Eles acabam sabendo do LabSol e entram em contato com a gente. Então a gente não impõe nada, a gente está sendo convidado. Depois, a gente faz o que a gente chama de troca de saberes. O grupo ensina para a gente como se trabalha, por exemplo, trabalhando com fibra de bananeira, né? Então a gente faz um workshop de aprendizado. Então os alunos aprendem a fazer papel artesanal, a fazer crochê, por exemplo, a fazer o próprio tapete de nozinho, a fazer, sabe, trabalhar com argila, né? Com os artesãos da comunidade. Com os artesãos da comunidade, sempre eles nos ensinam. E daí a gente, nesse processo, vai levantando as demandas desse grupo.
Às vezes eles querem melhorar o produto, às vezes eles querem trabalhar a identidade visual. Então, a gente vai aprendendo com eles e levantando as necessidades, verificando se tem alguma coisa que a gente possa ajudar. Depois desse aprendizado, a gente volta para o laboratório, desenvolve os novos produtos, ou desenvolve novas técnicas, e a gente retribui aquele aprendizado para a comunidade com uma volta, mostrando tipo, eu aprendi com vocês, né? A gente gostou muito de aprender com vocês, então a gente vai devolver um pagamento, né? Vamos trocar. Vocês ensinaram para a gente o que vocês sabem e nós vamos ensinar para vocês o que a gente conseguiu fazer. E essas novas técnicas que vocês desenvolvem dentro do LabSol é no sentido de otimizar, baratear os custos? E principalmente otimizar, baratear os custos. Às vezes a gente dá um tapa na forma, né? A gente tenta adequar para o mercado. Todos os nossos produtos são testados. A gente faz teste de mercado para verificar qual é a aceitação. Muitas vezes você, como designer, faz um negócio que para você é maravilhoso, mas o público consumidor não aceita aquele projeto, mas principalmente incluir parâmetros de sustentabilidade. Por exemplo, a gente vai tentar reduzir o máximo impacto que aquele produto vai gerar no meio ambiente. Então a gente pensa desde a produção até o descarte. Então a gente vai, por exemplo, a gente não usa colas sintéticas, né? A gente sempre desenvolve técnicas de resolver, por exemplo, toda a agressão que aquele produto possa produzir para o meio ambiente. Então, tipo, a gente vai buscar sempre cola d'água, né? A gente não vai usar petroquímico. Por exemplo, tem um problema que acontece muito com as peças de artesanato, elas aparece fungo, né? Mofar. Então, a gente desenvolveu, junto com uma empresa, alguns produtos que são germicidas e fungicidas, sem a utilização de petroquímico, né, só a partir de produtos naturais. Então, essa consciência de sustentabilidade, né, no processo inteiro, a gente sempre trocado com a comunidade que a gente vai atender. E depois dessa troca, eles recebem essas técnicas novas, essas aulas que vocês ministram, e aí eles começam a desenvolver esses produtos utilizando o conhecimento que vocês passaram para eles. Sim. A gente eles não, é só uma troca, né? Então a gente não chega naquela postura, faça isso, porque isso é bom, é melhor do que vocês estão fazendo. A gente sempre coloca, olha, isso é mais uma opção para vocês fazerem. Então, fornecem uma alternativa a partir do conhecimento universitário, utilizando os conceitos da sustentabilidade. E junto com os conhecimentos populares, né? O conhecimento do grupo. A gente não agride esse grupo, né? A gente tem uma metodologia mesmo, sempre pensando assim, né? A gente só é mais uma outra forma de saber. Interessante, professor. E sobre essas formas de saber que vocês desenvolvem, nós conversamos daqui a pouco. Obrigado. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é sobre o LabSol, Laboratório de Design Solidário da Unesp em Bauru. Professor, comentávamos sobre essa troca de experiência entre as comunidades que são atendidas, né, nas quais vocês compartilham conhecimento, e dos alunos que trabalham junto com vocês no LabSol. Quais são os conceitos, além da sustentabilidade, que vocês trabalham dentro do LabSol? Tem a economia solidária. A economia solidária é uma outra forma de alternativa de trabalho dentro da sociedade capitalista, né? Por exemplo, a economia solidária não tem lucro, né? Você trabalha isso de uma maneira, todo o trabalho é cooperado, então todo mundo é dono do seu trabalho, né? A gente procura desenvolver a autogestão dos grupos, né? E realmente tem sido uma outra forma das pessoas que foram excluídas normalmente do mercado capitalista, né? Do mercado de trabalho formal, se organizarem e conseguir gerar trabalho e renda, né? Existem grupos pelo Brasil todo de economia solidária, inclusive o LabSol é um laboratório
associado à Rede Brasileira de Economia Solidária. Então, a gente atende grupos ligados à economia solidária no Brasil inteiro. Ministram oficinas, palestras também, professor? Oficinas, palestras, tanto sobre economia solidária como sobre sustentabilidade. Fora isso, a gente tem um trabalho bem grande de divulgação junto a outras universidades, tanto das questões de economia solidária, de sustentabilidade, e o terceiro tripé do LabSol é ecodesign. É a questão de você pensar design de uma maneira sustentável. E todo esse tripé que vocês trabalham, eles chegam nas comunidades, mas os alunos são um ponto de partida inicial dentro da sala de aula, dentro do laboratório. Como que funciona esse trabalho com os alunos de graduação? Acho que a primeira grande questão que eles desenvolvem é a cidadania. Eu acho que a experiência de se tornar cidadão e designer, eu acho que é a maior experiência que eles adquirem. Fora isso, eles têm uma experiência muito interessante que é desenvolvimento de projeto. Raramente numa faculdade, num ambiente universitário, você cria para o mundo real. Então você está trabalhando com o mundo real, com situações reais. Então não adianta você imaginar um negócio maravilhoso, você tem que se preocupar com o mercado, com o custo daquele objeto, com a técnica, com o tempo. Então essa vivência de projeto no mundo real é uma coisa que os alunos ficam encantados e têm um aprendizado incrível. E a gente tem percebido que a gente tem formado, nós temos tanto alunos de RP como de design. E a gente tem formado um profissional diferenciado, não só pela questão crítica de mundo, mas com experiência de projeto muito grande. Então, uma visão um pouco holística, professor, de todo esse processo. De todo o processo, sabe, perceber que a ação profissional não está descolada da sociedade, e as empresas têm percebido que esse profissional é diferente. A gente tem ex-alunos de RP, por exemplo, trabalhando com sustentabilidade no HSBC, temos alunos que estão em grandes empresas, Volks, Frisocar, porque eles realmente percebem que esses alunos têm uma pegada diferente, sabe, um quê a mais que é um diferencial, sabe? São alunos que passam por uma experiência de ser cidadão, sabe? Eu acho, sabe, de se envolver com as questões sociais. Eu acho que isso é o mais importante do laboratório para os alunos. Tá, qual que é o papel de cada um desses alunos? Temos os alunos de RP, de Relações Públicas, na área de comunicação, e os alunos de design, que fica meio nítido o que eles fazem dentro do LabSol. A gente viveu alguns anos sem RP e hoje em dia a gente já não consegue mais viver sem eles. Eles são extremamente importantes para fazer os contatos. Então eles organizam todos os contatos, tudo é feito por eles. Praticamente o pessoal do design, depois de feito todo o contato, eles levantam todo o material que existe sobre aquele grupo. Então, e os designers chegam lá já com todo o meio de campo armado. Então eles realmente fazem o que o RP faz, dessas relações entre pessoas, entre os grupos. Então tudo antes de chegar os designers e também para a volta dos designers é desenvolvido pelos RPs. A gente, no último congresso de extensão universitária da Unesp, ganhou o prêmio de melhor projeto de comunicação do curso de RP para o LabSol, uma aluna de RP. Apesar desse sucesso todo, professor, o LabSol já enfrentou algumas dificuldades que é importante pontuar exatamente para servir de exemplo, de inspiração para outros projetos semelhantes. Nenhum projeto é fácil. E como a gente trabalha com artesanato, a gente sofria um certo preconceito em relação ao design. Por anos a gente mandou trabalhos para os congressos de design e eles não eram aceitos porque eles falaram, não, vocês estão trabalhando com artesanato, isso não é design. Eu acho que, graças a Deus, essa visão funcionalista já não existe mais, mas a gente tinha um preconceito de estar trabalhando com peças únicas, estar trabalhando fora, sabe, do que normalmente se imagina como design, que servindo à indústria.
A gente não estava servindo a indústria, a gente estava servindo a sociedade. Graças a Deus, o design evoluiu muito nos últimos anos. E hoje em dia é um trabalho plenamente aceito pela comunidade. Fora isso, qualquer projeto dá muito trabalho, né? Eu acabei me envolvendo muito nesse projeto, são praticamente 10 horas, 12 semanais que eu me dedico a ele, senão o projeto não anda. A gente tem uma luta por espaço dentro da Unesp, dentro do campus de Bauru, né? Espaço físico, né? É um campus que tem pouco espaço. Por exemplo, a gente está hoje, o laboratório está na coxia do anfiteatro, né? É uma sala sem janela, graças a Deus tem ar-condicionado, mas a gente não tem internet. Então seria muito legal, por exemplo, que os RPs estivessem trabalhando dentro do laboratório, né? Mas eles ficam trabalhando numa outra sala, né? Porque no laboratório eles não têm como fazer o trabalho deles. Mas tem tido muito sucesso o laboratório. São quantos alunos hoje, professor, atuando? Nós estamos com 12 alunos. A gente tem a equipe de RP, que são 2, 3. Nesse momento a gente está com 4, porque é uma equipe de transição, né? E os outros são designers. E o que é bem interessante é que a seleção, né, não é feita por mim, dos alunos. O sistema é todo autogestionário, uma vez que a gente trabalha com economia solidária. Então, eles fazem as entrevistas, eles que selecionam, os que são os veteranos. Os veteranos do laboratório que fazem todo o processo de seleção. É lógico que eles comunicam, me consultam, porque eu também faço parte do laboratório, então eu tenho o direito à voz, mas todo o processo de seleção, todo o processo de quem vai fazer o quê, né, é definido pelo grupo de uma maneira autogestionária. Então, acho que essa é uma experiência de trabalho bem interessante. Tá bom, e no próximo bloco a gente comenta um pouco sobre essas comunidades, o retorno a essas comunidades e os planos futuros do LabSol. Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é o professor de design Cláudio Roberto Igoia. Professor, falamos do LabSol e dessas comunidades. O senhor poderia citar algumas das comunidades com as quais vocês têm trabalhado? Bem, é muito interessante que em Bauru a gente só atendeu 2 grupos. A Associação Beneficente Cristã, que trabalhava com o tapete de nozinho, e fizemos uma ação junto com o circuito do Centro-Oeste Paulista, desenvolvendo peças de artesanato ligadas à memória da ferrovia, né, junto com os grupos de artesãos. Depois trabalhamos na Praia Grande, né, com um grupo de fibras de bananeira. Trabalhamos em Assis, com a Associação de Artesãos. E depois um projeto que a gente gosta muito de Vinhema, no Mato Grosso do Sul, que a gente participou junto da bandeira científica lá. E talvez lá a gente tenha conseguido um dos resultados mais interessantes. A gente visitou um grupo numa cidade chamada Mandina, que é um distrito de Vinhema, e eles trabalhavam com panos de prato e pintura de panos de prato e bonequinhas de argila. E quando a gente olhou os panos de prato, a gente verificou que eles pintavam morangos, né, uvas, e que não são produtos da região, né? Daí a gente discutiu isso com eles, né, e desenvolvemos desenhos com os produtos da região, que é a goiaba, a mandioca, né, o peixe, que é a cidade de Amandina, está na beira de um rio, e a gente deu uma oficina de silk screen, né, de serigrafia, para o pessoal em cima desses temas, né? Elas buscaram todos os panos de prato para fazer o silk screen, até a camisa do marido elas trouxeram para fazer, e foi muito interessante fazer essa experiência. E com o grupo de argila, a gente começou a trabalhar a questão da goiaba, né, que é um produto da região. Elas começaram a fazer
cofrinhos em forma de goiaba, uma colhedora de goiaba, pratos com goiabas aplicados. E foi bem interessante que essa colhedora de goiaba, a partir do desenvolvimento do trabalho, foi ficando com a cara delas, né? Então você percebeu que elas começaram a se identificar com o trabalho e se representar no trabalho. E o passo seguinte, que a gente não teve influência nenhuma, foi, nesse grupo, a partir do momento que elas assumiram a identidade do grupo e se reconheceram como, sabe, que elas faziam parte de alguma coisa. Então, ou seja, elas criam uma identidade de grupo, se reconhecem e a partir disso elas começaram a fazer pinturas livres sobre pratos de cerâmica. Isso eu achei muito significativo, porque a partir do seu reconhecimento de identidade como grupo, elas começaram a desenvolver a sua própria identidade visual, a sua própria identidade pessoal. Então eram pessoas que estavam reproduzindo modelos, né? E num determinado momento elas começaram a criar os próprios modelos. Isso é tanto uma satisfação pessoal quanto profissional que vai impactar no dia a dia do trabalho, né? Incrível, sabe? Acho que talvez esse tenha sido o projeto mais interessante, o resultado mais interessante. A gente não imaginava que a gente ia conseguir fomentar essa construção da identidade individual. E as comunidades que tiverem interesse em trocar essas experiências com o LabSol, como deve fazer? Pelo Facebook, né? Acho que hoje em dia funciona mais, LabSol está lá no Facebook, ou então entrar em contato com a FAAC, vocês encontram o meu e-mail na página da faculdade. No departamento de design. No departamento de design. Tá joia, professor. E com relação aos pontos futuros, né? As perspectivas aí para o LabSol, o que a gente pode esperar desse projeto? Bem, a gente está terminando alguns projetos, né? Em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. São 3 comunidades. Tem 2 grupos no Guarujá, que a gente está aqui, Pérolas do Guarujá. Um trabalha com couro de peixe. Eu acho que vão sair trabalhos muito interessantes, num processo de curtir o peixe totalmente sustentável, sem utilizar tanta água. E um grupo de São Carlos, né? São 3 grupos, um que trabalha com retalho, outro que produz sabão e um outro que trabalha com reciclagem de papel. Esses são os 3 projetos que a gente... Campos de Goytacazes, a gente está para voltar para fazer, já estão prontos os projetos. E agora a gente está dando maior gás, né, tanto na Pérolas do Guarujá, como os grupos atendidos pela incubadora de São Carlos, né. E tem como nós conhecermos um pouco desses produtos que vocês desenvolvem dentro do LabSol? Na minha sala tem bastante coisa de resultado de trabalho, né, e no laboratório também tem um acervo de tudo que foi feito. Então, quem de repente tiver interesse, entre em contato lá no departamento de design e por favor, pede uma visita. Por favor. Professor, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação e desejo sorte aí ao LabSol, que ele possa expandir seus horizontes e atingir ainda mais comunidades por esse Brasil afora, que precisam a cada vez mais trabalhar com a sustentabilidade e com a economia solidária. Muito obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até mais! Bye.